Olá pessoal, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade então ao nosso curso aí de WordPress, ok? Falamos então na parte de opções da guia geral e na guia de escrita também. Vamos falar agora de uma outra guia muito importante, que é a guia de leitura, ok? Vamos lá então. Em opções de leitura, a página inicial, o que ela deve mostrar? Aqui como padrão ela está selecionada os meus artigos mais recentes. Então toda vez que você publica um novo post, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar colocando um embaixo do outro, ou dependendo do formato do seu template, colocando em destaque, ou seja, em primeiro, o seu artigo mais recente. Mas você pode estar alterando esse formato também. Por exemplo, se você clicar nessa opção, você pode estar colocando uma página estática que você criou. Por exemplo, você quer deixar como página inicial uma página que fala referente à sua empresa e não sobre as notícias da sua empresa. Uma parte que fala sobre o ideal da sua empresa, vamos supor. Isso fica ao seu critério, tá certo? Você pode escolher o que aparece em primeiro lugar. Por exemplo, se na página inicial você quiser que apareça a página de contato, basta selecionar. Caso contrário, quiser a outra página, selecione a página que você criou. Caso você não saiba como criar uma página, tem um vídeo sobre como criar e gerenciar páginas através deste menu aqui, tá certo? Acesse então o nosso curso aí, veja qual que é a videoaula exatamente que fala sobre este conteúdo, acesse e se divirta, tá certo? Página de artigos também, por exemplo, qual que é a página de artigos? Qual que é a página que deve conter artigos? A contato, a página de exemplo, né? Essa página de exemplo, veja que é só um nome ilustrativo. Você pode criar a página que você quiser e terá o nome que você der à sua página, ok? No nosso caso eu vou deixar como padrão como artigos mais recentes, tá? E página de artigos, ela deve mostrar quantos artigos por página? 10 artigos? 20 artigos? Ah, os meus artigos eles são em formato de resumo. Como assim resumo? Quando vocês forem verificar alguns templates, vocês vão verificar que esse template em específico, ele pode ou não ter uma configuração personalizada de como mostrar o seu template, ou seja, o seu post ele pode ser mostrado assim como a gente já conhece, que é o que? O conteúdo todo. Como é que vai ser mostrado o seu conteúdo? Veja que ele está mostrando o título, o conteúdo, já com o vídeo, tá certo? Então ele está mostrando tudo. Imagina que nesse post aqui tivesse um texto enorme e diversas imagens. Tudo isso ia estar aparecendo aqui, porque é dessa forma que ele está configurado, para mostrar o post completo, tá certo? Se você estiver utilizando um post, um template, que dá para você configurar como você quer mostrar o seu post, você pode mostrar, por exemplo, a imagem do seu post e apenas algum conteúdo, tá certo? Tem plugins que gerencia isso também. Por exemplo, o que você quer mostrar no post? A imagem do post, quer mostrar só o texto, quer mostrar a imagem com algum texto, esse texto, quantos caracteres você quer, tá certo? Então, dependendo do quanto você tem, por exemplo, se você tem um, um perfil de mostrar só o resumo, então você, numa página só, você pode estar verificando um monte, né, de conteúdo. Imagina, por exemplo, olha só, olha o tanto de espaço que esse post aqui pegou desde aqui de cima até aqui embaixo. Se tivesse um resumo, ele teria, por exemplo, uma imagem pequena aqui no canto e um conteúdo escrito aqui no canto. E logo abaixo, provavelmente aqui mais ou menos, já teria um outro item, um outro post, um outro artigo, né? Então caberia muito mais artigo nesse formato. Mas tudo depende da sua necessidade. Se for esse o seu objetivo, você pode estar procurando lá no template e procurar por templates que dão ênfase no post. Então ele provavelmente vai te dar algumas opções de como mostrar o seu post, tá certo? Então se você está querendo mostrar por resumo, então cabe bastante post. Se você colocar 10 posts, por exemplo, e você tem bastante post, você vai ter uma lista de paginação enorme
Então dá para você mostrar pelo menos uns 25, 30 posts numa página só, rapidamente, né? De uma forma que não canse o usuário pela barra de ferramenta lá, pela barra de rolagem. Imagina que você coloque 1000 aqui. Pô, vai ficar bem estranho para o usuário, né? Ficar rolando a página de rolagem até lá embaixo, não acaba nunca, né? Fica meio cansativo para o usuário. Tem que deixar uma certa quantidade aí que deixa o usuário confortável na sua página, tá certo? No nosso caso, como no nosso caso não é resumo, está mostrando o conteúdo completo, tá vendo? Então acredito que 10 conteúdos está ótimo, porque a gente tem exatamente, vamos supor, a gente tem aqui, 4, 5 posts. Veja, olha o tamanho da nossa barra de rolagem. Não é muito, né, pessoal? E está super agradável, né? Assim, não tem muita coisa. Se a pessoa quiser ver, vai navegar através de uma paginação que a gente vai colocar através de um, de um plugin, tá certo? Então fica tudo muito fácil. A gente coloca uma paginação através de um plugin e a gente consegue gerenciar isso aí também através de lá. Por exemplo, os feeds RSS do seu site, eles vão mostrar é, os, os, os 10 artigos mais recentes. Por exemplo, se você entra num site e quer disponibilizar o seu conteúdo num outro site, o outro site pode escolher assim, ó, me passa o endereço RSS do seu site, porque eu vou pegar o conteúdo através de conteúdo RSS para estar disponibilizando através de uma plataforma aqui. Nisso eu consigo divulgar o seu site, entendeu? Eu posso colocar, por exemplo, aqui uma área do meu site, por exemplo, imagina que seu site se chama Blog do Zé, e no site do seu companheiro lá que vai estar pegando o conteúdo RSS do seu site, ele vai ter uma parte lá escrito blog do Zé barra blog do seu Jorge barra blog do Zé. Ou seja, quando a pessoa acessar esse endereço, né, blog do seu Jorge barra blog do Zé, ele vai ter diversos conteúdos referentes ao seu site lá, tá certo? Isso acontece muito na internet hoje. Procure, por exemplo, por parcerias ou como divulgar o seu site, como colocar seu link em outros sites, que você vai ver como esses sites trabalham, que vocês vão ver que eles, na maioria das vezes, eles pedem arquivos RSS para estar divulgando, né, o seu site. Ou seja, eles vão criar um portal de diversos sites e o seu pode estar lá. Isso é ótimo para os buscadores, porque seu conteúdo vai estar espalhado aí por diversos sites, tá certo? Isso é uma das dicas de fazer seu site aparecer rapidamente no Google, ok? Isso rapidamente faz seu site aparecer mesmo rápido no Google. É impressionante. Para cada artigo, um feed mostrar o quê? Um texto ou um resumo. Voltando um pouquinho aqui no feed, se você quiser lá que lá na que lá no site da pessoa que estiver pegando os seus arquivos através de RSS, ele vai mostrar apenas 10 posts, 10 artigos. Por quê? Porque você definiu isso aqui. Tá certo? Então, quando você fala de disponibilizar seu conteúdo em outro site, quanto mais melhor, né? Porque quanto mais melhor, eu não estou falando que é mais melhor de bom, não. Quanto mais você tiver conteúdo em outro site, então é melhor. Porque vai ter diversos conteúdos fazendo link para o seu site. Então vai ter diversas formas de divulgar o seu site aí. Pode colocar um valor arredondado para cima aí, porque vai ser interessante. Quando alguém estiver acessando o seu site, muitas pessoas acessam o seu site através desses sites que ficam gerenciando artigos de outros sites. Às vezes você consegue gerir um número considerável de usuários através desses outros sites, tá certo? Então é bom que você consiga bastante conteúdo lá nesses sites para que as pessoas consigam também ter bastante atualizações através de lá. Como por exemplo, o Facebook, por exemplo. Às vezes você consegue notícias de um certo site mais pelo próprio Facebook do que pelo próprio site, porque você está mais no Facebook. Então tem outras pessoas que gostam de utilizar mais aquele site do que o seu, por exemplo. Ele gosta de estar usando aquele site porque naquele site ele consegue resumir
tudo em um único site. Ele consegue ficar por dentro de diversos sites a partir de um só. Ele não precisa ficar navegando entre um e outro, tá certo? Então, não tem como a gente fugir disso. As redes sociais estão aí para provar que isso é verdade, né? A gente assina uma empresa, né, através dessas redes sociais e a gente fica recebendo novidades por aquele site. A gente, às vezes, nem entra no site, mas fica sabendo da notícia por ali mesmo. E por algum acaso, se você gostar da notícia, você clica e aí sim você é redirecionado para o site. Então, dessa forma, se você clica em redirecionado para o site, o dono do site então conseguiu fazer com que você fosse até o site dela através de um outro site. Veja a importância, né, da divulgação do seu conteúdo em outras mídias. Isso é muito importante, isso já está super disseminado, basta você entender como é que isso funciona para poder estar aproveitando também. Ok? Para cada artigo num feed, mostrar o quê? Um texto completo ou um resumo. Por exemplo, quando a pessoa estiver visualizando o seu conteúdo lá no outro site que pegou seu conteúdo através do feed RSS, quando ela visualizar seu conteúdo, ela vai ver o quê? No formato de conteúdo completo, ela vai ver um resumo. Já que você não está mostrando tudo, é bom você mostrar o texto completo, né? Já se você está mostrando poucos conteúdos, né? Imagine que você tem muito mais do que 100 conteúdos no seu post, né? Muito, muito mais artigos no seu site do que 100. Então é interessante você mostrar, já que você não está mostrando todos os seus artigos, que mostre o que você mostrar, que mostre completo. Mas se você achar que é melhor mostrar um resumo, porque os seus conteúdos têm textos muito compridos, então marque essa parte de resumo. Então, fica ao seu critério, cada um deles utilizar ao seu devido gosto, tá? Esse serve, por exemplo, para você, assim como eu falei, se você já está mostrando alguns poucos conteúdos, que mostre o conteúdo completo. Assim você vai ter bastante coisa preenchida lá com o seu conteúdo, bastante espaço no site da outra pessoa preenchido com o seu conteúdo. Caso contrário, se os seus conteúdos são muito complexos, você pode fazer efeito contrário no usuário, ou seja, texto muito comprido, o usuário não vai ler. É melhor ele ser instigado pelo resumo. Clique no resumo e salva a alteração. Se você quisesse que o seu feed RSS seja formatado por uma nova codificação, ou seja, que não seja o TF8, que é o padrão aqui no Brasil, basta você selecionar uma outra. Eu recomendo que você não mexa aqui. Deixe o TF8 mesmo, porque a maioria usa o TF8. O que é o TF8? É sistema de formatação de caracteres, a codificação de caracteres. Por exemplo, se você não utiliza o TF8, utiliza outra codificação, quando você, por exemplo, escrever opções, quando você visualizar o seu site, não vai estar escrito uma C cedilha e um O com acento. Vai ter um outro código representando o C cedilha e um outro código representando este O com acento, tá certo? E o TF8 ele transforma esses caracteres para esses caracteres que são conhecidos na nossa língua. Não é bem essa a explicação científica, mas de uma forma mais clara é isso que acontece. Tá certo? Se você alterar isso aqui, o que vai acontecer é quando você visualizar caracteres com acento, ao invés de você ver a palavra assim como você conhece gramaticalmente que aprendeu na escola, você vai ver outros caracteres embaralhados aqui. Tá certo? Então, recomendo que você deixe como UTF-8 mesmo. Ok? Então, feitas todas as alterações que você achar necessárias, tome muito cuidado com as alterações dessa página, ok? Eu recomendo deixar tudo como padrão, ok? A não ser que você saiba exatamente o que esteja fazendo. Clique em guardar alterações. Preste bem atenção no que eu falei nesse vídeo para você ver qual é a sua real necessidade. Quando você estiver falando, por exemplo, do feed RSS, é um campo que merece atenção e você aumentar um pouquinho o número de artigos aí ao invés de só 10. Tá bom? A não ser que você tenha poucos artigos aí. Tá bom? Dê uma lida nesses textos aí, procure na internet, entre no site da Sistemac, manda um e-mail para a gente, deixa um comentário na própria videoaula, deixa um comentário, faça perguntas, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, a gente vai resolver isso aí para você, certo? Para a gente
chegar num consenso para fazer você usar cada campo desse da melhor forma possível para você tirar o melhor proveito de cada uma delas, tá bom? Então a gente falou agora sobre a parte de leitura, uma parte muito importante, muito interessante para você estar utilizando aí. Quanto mais você conhece, mais proveito você tira dessa grandiosa ferramenta que hoje, tá certo? Então na próxima videoaula a gente vai falar sobre discussão, tá certo? Que também é muito importante. Aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço e até lá.